Ei família, tudo bem com você? Tudo great com você? Então seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Confesso que eu já tava com saudade, já tem basicamente aí uns 15 dias que a gente não faz vídeo, mas voltamos. É mesmo porque a gente teve live, quem não participou da live aí, a gente teve live, né? E teve muita coisa também que aconteceu nos grupos do WhatsApp, mas a gente vai falar isso depois. Antes de tudo, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o visto K1, ele tá parado? Essa é a pergunta, e também algumas novidades aí que nós temos sobre todo esse processo de ida para os Estados Unidos, tudo que está acontecendo aí no mundo da imigração, no mundo do visto aí dos Estados Unidos e nos consulados nessa pandemia, né? Então, fica com a gente até o final do vídeo, não perca nada, também deixe seu comentário, clica aqui embaixo no botão de se inscrever, ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo, para você saber sempre que a gente tem novidade aí também, tá? Vamos primeiro aqui, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é falar sobre o nosso e-book. O nosso e-book ainda está disponível gratuitamente, que são as 20 perguntas sobre o visto K1. Então você vai ter aí as 20 respostas, que são as 20 perguntas que mais as pessoas fazem aí sobre o visto K1, e nós respondemos aqui para você em um e-book completamente gratuito. Basta você clicar aqui embaixo no link da descrição e acessar o nosso e-book. Uma outra questão também é que a gente tem o nosso grupo no WhatsApp. Isso mesmo, nosso grupo no WhatsApp ele voltou. E você pode clicar aqui embaixo também no link onde está escrito grupo do WhatsApp para você poder participar do grupo, tá? Então não deixe de fazer isso. E uma outra novidade é o nosso Instagram. Lá no Instagram vai ser concentrado todas as nossas lives. Então, para você não perder as lives de dúvidas, de perguntas, assuntos relacionados ao visto K1, assuntos relacionados à imigração, ao green card, vão ser todas lá. Então eu vou deixar também aqui embaixo na descrição do vídeo o link do Instagram, para você não perder também as nossas lives. Vamos lá, mas sem demora, tá? Vamos falar aí sobre as questões de imigração, tá bom? Sobre as questões a gente vai falar sobre imigração, vamos falar sobre visto, vamos falar muita coisa aí para você. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o que estamos percebendo sobre o visto K1 nesse momento. Algumas pessoas, alguns relatos estão falando que está demorando no AN 2. Para quem não sabe o que é no AN 2, você pode clicar na nossa playlist sobre K1 e verificar aí o que é o no AN 2, tá? Então tem pessoas reclamando do no AN 2 e dizendo que está demorando. A gente tinha a expectativa agora, do início de setembro, de virar mais RDJs vindo para o Rio de Janeiro para poder fazer entrevista, porque já que o último RDJ que virou foi o pessoal de início de julho, né? Então a gente esperou que o pessoal de final de julho e agosto pudesse estar vindo para o Rio de Janeiro para poder fazer entrevista, o que não aconteceu, né? A gente não teve RDJs virando aí no final aí no início de setembro, né? A gente não teve RDJs virando, mas a gente tem expectativa ainda para que essa semana, agora que está entrando do dia 27 ao dia 4 de outubro, vire mais RDJs, aí vem o pessoal lá de agosto, né, que não virou. Mas enfim, a gente percebeu isso e várias outras situações que começaram a acontecer nos Estados Unidos fizeram com que a gente começasse a pensar o que poderia estar acontecendo. Será que o meu visto está parado? Então a gente vai analisar um pouco toda essa situação e vamos entender um pouco. Então você já pode interagir com a gente nos comentários aqui para os próximos vídeos, para a gente fazer conteúdo relacionado a isso. Então você já pode interagir aqui com a gente. Fala pra gente como está o seu processo, conta pra mim como que tá a sua espera, em que fase que você tá, né, o que você teve de notificação, tudo que você precisa saber você vai poder deixar aqui no comentário. Esse é um dos nossos canais de comunicação. Uma das coisas que eu quero dizer para você é o seguinte, que 62% dos consulados no mundo inteiro estão funcionando hoje. Em agosto, nós entendemos que 62% pelo site lá da imigração, a gente conseguiu perceber que 62% dos consulados no mundo inteiro estão funcionando. Mas, Roberto, está funcionando de todas as formas, está atendendo todos os vistos, ou só aqui no Brasil que está essa lentidão, que o visto de turismo está indo, teve o visto de estudante, aí parou. O que está acontecendo hoje? Vamos lá.
existem umas prioridades que devem ser seguidas pelo site do NVC. Então essas prioridades, elas precisam ser obedecidas em todos os consulados, por causa do Covid-19. Então eles estão trabalhando de forma no limite extremo mesmo, né? Então tem alguns casos, tem alguns tipos de vistos que não estão sendo processados. Por exemplo, aqui no Brasil a gente está percebendo que os vistos de não imigrantes, como por exemplo o de turismo, ele não está sendo processado, isso é fato. Mas o que acontece com os outros vistos? Uma das coisas que eles pensam de início logo é a reunião familiar. Então todo quanto é tipo de visto ou processo, no caso imigratório, que precisam ter uma atenção na reunião familiar, em unir as famílias novamente, eles estão dando prioridade. Inclusive, na segunda etapa, eles estão dando prioridade ao visto tipo K, né, que aí reúne os noivos, né, nos Estados Unidos. Então, essas são as prioridades. Então, a gente já daí a gente entende que, por exemplo, se a pessoa tem família lá e precisa ir para lá, e precisa reunir a família, esses são os casos que estão tendo prioridade. Eles alegam também que estão trabalhando com questões emergenciais, mas existem consulados que estão tendo problemas em processar todos os pedidos emergencial, né, que a gente chama de expedite. Então, está demorando aí em torno de 2 meses para eles darem uma resposta, tá bom? A outra coisa que as pessoas estão utilizando muito é transferir o seu processo para uma outra base consular, né? Mas isso aí é um pouquinho mais complicado. Então, assim, essas são as questões do consulado hoje, como eles estão operando. Então, tá bem restrito, tá bem lento, sim, tá? Agora a gente tem uma questão imigratória muito forte, um pedido também de asilo também muito forte. Eles não sabem se as pessoas estão totalmente elegíveis para esse pedido de asilo ou não, mas isso aí depende de um processo, depende deles analisarem de como está a situação. Então, só aí também já vai atrasar um pouco o nosso tipo de visto, né? Eles já não colocam, eles já tem outras prioridades de reunir família, ver se os pais estão separados do filho, se entrou, se está o esposo lá e a família aqui, as situações do Haiti, a situação do próprio Afeganistão, que as pessoas que têm perdão de poder entrar aqui lá nos Estados Unidos, e aí eles têm que preencher o formulário, enviar para o USCIS, e tem todo esse processo aí. Então o USCIS, para quem não sabe, é o que cuida também da petição inicial do próprio visto K1. Nós sabemos que cada departamento tem um setor diferente para cuidar de cada tipo de visto, mas você imagina, por exemplo, a gente está numa pandemia, onde a gente precisa ter cuidados com os funcionários, né, com a saúde dos funcionários. Então, acredito que eles precisam remanejar aí alguns funcionários para alguns setores para poder conseguir atender todo mundo. Esse é um dos primeiros pontos que a gente falou. E nós começamos a ter uma notícia lá no dia 20 de setembro, foi uma notícia que nós tivemos relacionada à abertura para o turismo, né, as restrições que tinham do próprios Estados Unidos em relação à entrada nos Estados Unidos. Então teve uma grande pressão da União Europeia para que tirasse essas restrições. No total foram 33 países, incluindo o Brasil. Então o que acontece? Em novembro agora, vai acontecer de que as pessoas vão poder entrar nos Estados Unidos somente apresentando a vacina, né, completa e o teste de Covid, feito em até 3 dias antes da viagem. Isso aí a gente já começa a entender um pouco o que vai acontecer, por exemplo, né? Pode ser que os consulados que estão abertos a partir do próximo ano, então depois de novembro, eles precisam ajustar um pouco também o visto de turismo, até mesmo porque as pessoas que querem viajar, às vezes estão com visto vencido, então a gente ainda não sabe como eles vão organizar isso, se eles vão abrir processos, entrevista para visto de turismo, a gente não sabe ainda como que vai ser. Mas que o presidente Biden, ele vai abrir em novembro para o visto para a entrada de turistas que estejam vacinados e que estejam também com o teste de Covid, tá bom? Essa é a ideia aí do Biden em novembro. Mas
Em falar nisso, a gente também tem a nossa assessoria de visto K1. A nossa assessoria é específica para visto K1. Então, se você precisa da entrada aí na sua documentação, se você precisa de ajuda aí na sua entrevista, se você precisa para mudança de status, a gente tem aí todo esse serviço de auxílio e assessoria para o visto K1. Você pode clicar aqui embaixo na descrição do vídeo e fazer aí a sua petição, que a gente faz uma reunião, conversa, tem a nossa assessoria também por hora, para você tirar todas as dúvidas que você precisa. Não deixe de clicar aqui embaixo. Outra coisa também é que nós temos um projeto social muito bonito, que toda vez que você ajudar a gente fazendo uma assessoria, um valor específico, uma parte específica desse seu investimento é destinado para o pessoal lá da ONG Sociedade Plural na comunidade do Lixão, aqui no Rio de Janeiro, em Caxias, tá bom? Então você participa, eu também vou deixar o arroba deles aqui para você, se você quiser doar diretamente para eles, tá bom? Arroba Sociedade Plural, e você vai poder participar aí disso, tá bom? Que é muito importante ajudar o próximo. Voltando a falar aqui, o que acontece? Essas vacinas que eles vão pedir, no caso, é o CDC que vai estar organizando. Ainda não tem, na verdade, os nomes das vacinas que vão ser obrigatórias. Ainda não tem essas vacinas que são obrigatórias. O que acontece? Eles estão dizendo que, logicamente, todas as vacinas aprovadas, tanto emergencial quanto definitivamente nos Estados Unidos, vão ser autorizadas para as pessoas viajarem. A Moderna, a Pfizer, né, a Johnson, são essas vacinas que estão lá nos Estados Unidos, mas eles também estão estudando e analisando as vacinas autorizadas pela OMS, tá? Então, o que vai acontecer? A Coronavac vai entrar também, possivelmente. Eu não posso ainda afirmar, pessoal, porque eles estão estudando aí para dizer, eles ainda vão dar essa notificação dizendo quais são as vacinas que vão ser autorizadas. Ainda não saiu no CDC quais são as vacinas, ainda vai sair, tá bom? Outra coisa também, pessoal, que eu quero pedir para vocês é participar do nosso canal aqui nos comentários. Eu quero pedir para você, se você está assistindo o vídeo até aqui, deixa um conteúdo que você queira assistir, o próximo conteúdo, qual a ideia que você tem para o canal. Deixa aqui o seu comentário, a sua pergunta. A gente tem o nosso quadro de perguntas e respostas, que a sua pergunta também pode ser a sua dúvida pode ser a dúvida de milhões de pessoas que assistem a gente aqui, tá bom? Então não deixa de deixar o seu comentário aqui embaixo. E o que a gente pensa sobre tudo isso? Estamos em uma pandemia, tá? Estamos passando por uma pandemia, estamos passando por um problema muito difícil, tá bom? E aí o que acontece? A gente tem o NVC, que está saindo agora de bilhões de casos que aconteceu, tanto de imigrantes, né, de visto. Temos a questão dos consulados ainda não estarem totalmente abertos, tá? E temos também a situação de imigrantes que estão indo, de pessoas que estão entrando nos Estados Unidos. Então, são muitas questões para ser processada, são muitas questões que precisam ser analisadas. Claro que a gente ainda não pode afirmar que eles estão atrasados por causa disso, que eles estão atrasados não, que eles estão devagar por causa disso. Mas o que a gente pode afirmar é o seguinte, a gente pode afirmar que eles não querem fazer com que esteja o mesmo caso que antigamente, né, de tudo parado aí basicamente nos consulados. Então eles estão trabalhando com sua força máxima para que possam organizar tudo aí direitinho. Se você entrar no site do ISCS e ver lá a timeline, e se o seu visto já era para ter chegado no ano 2, envie o seu inquiry, tá? Veja a data lá direitinho. Nós temos um vídeo aqui também dizendo se o meu ano 2 não chegou, o que eu devo fazer, onde eu explico para você o que você deve fazer. Nós sabemos também que as entrevistas aqui no Brasil estão sendo agendadas. Claro que a gente percebeu agora que em novembro, até a semana passada ainda eu tinha olhado, em novembro a gente só tinha umas 2 datas para entrevista. Em outubro a gente tem entrevista agora no dia 4 e, se eu não me engano, no dia 24 ou dia 26 nós temos entrevista em outubro. Então, assim, está acontecendo, mas a gente precisa ter calma, a gente sabe que aí é um processo muito, muito, muito trabalhoso, que demanda muita atenção. Pessoal, muito obrigado por você ter assistido até aqui, obrigado por você ter assistido ao canal e até o próximo vídeo.